Oi, pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar um quadrinho bem peculiar, que é esse aqui, a adaptação do Apocalipse de São João, publicado originalmente pela Sérgio Bonelli Editore e que saiu aqui no Brasil numa edição única pela Script. Deixa eu tirar aqui essa sobrecapa, porque a capa do quadrinho mesmo é essa daqui. Bom, a equipe criativa responsável por esse quadrinho, que é bem interessante, dica de passagem, foi o Alfredo Castelli e o Corrado Roy. Essa é uma grande dupla para adaptar o Apocalipse. Eu já explico, porque eu fiquei muito empolgado quando eu vi o anúncio dessa edição, quando ela foi sair lá na Itália, e principalmente pela dupla escolhida. O Alfredo Castelli, ele é o criador do Martin Mister. Não sei se você conhece esse personagem. É o arqueólogo do impossível, que lida com situações que envolvem desde alienígena até a história oculta da humanidade. Martin Mistério é uma série que envolve muita pesquisa. Envolve tanto conhecimentos de história, quanto conhecimento de geografia, conhecimento de literatura, conhecimento de ocultismo, conhecimento de religião. E o Alfredo Castelli é um erudito, é alguém reconhecido nesse meio dos quadrinhos pela pesquisa e pelo conhecimento a esses assuntos místicos, ocultos, religiosos, chamem da maneira que quiserem. Ele é uma enciclopédia, realmente é uma enciclopédia. E tudo isso é visto aqui. Essa questão da pesquisa e da erudição, esses aspectos do trabalho do Alfredo Castelli, eles aparecem muito aqui, tanto nos quadrinhos quanto nos extras. Por exemplo, há um diálogo com Bento XVI, sério, com o Papa que faleceu recentemente, o Alfredo Castelli, ao elaborar esse quadrinho, estabeleceu um diálogo com a obra do Bento XVI. Olha que interessante. Mas não só isso, há grande conhecimento também das discussões que o Apocalipse gerou. Para quem não tem tanto conhecimento sobre o assunto, o Apocalipse é um dos livros mais importantes da história do Ocidente. Ele não só por ser uma revelação de dimensão escatológica aí para os cristãos sobre o destino final, não só por isso, mas porque ele mobilizou, na verdade ele inspirou, acho que essa é a palavra, vários movimentos religiosos e políticos. Sério, o Apocalipse, vários movimentos políticos da história do Ocidente foram assim inspirados pelo Apocalipse. E é um livro assim que sobre o qual cabe diversas interpretações. Claro que a gente pode dizer isso sobre todos os livros, né? Ou sobre a grande maioria deles, ou pelo menos os grandes livros, que eles podem ser interpretados de diversas maneiras. Só que no Apocalipse essa afirmação ela é mais forte ainda, porque é um livro que, de certo modo, nem sei se de certo modo, é um livro hermético. A compreensão do Apocalipse depende muito de um conhecimento da cultura e da situação da comunidade cristã ali no final do século I. E o Castelli assume tudo isso na sua obra. Bom, isso é o Castelli. E o Corrado Roy? Vou mostrar um pouco os desenhos do Roy para vocês enquanto falo dele. Deixa eu pegar aqui os desenhos do Roy. É preto e branco, né, como é de costume da Bonelli. O Corrado Roy é um artista muito ligado ao Dylan Dog. Muito ligado ao Dylan Dog. Ele tem um traço que combina muito com algumas passagens dramáticas do Apocalipse. Deixa eu mostrar aqui para vocês, não sei se estou encaixando bem aqui. Ele combina muito com várias passagens dramáticas assim. E em vários momentos, esse quadrinho aqui, ele vai funcionar como um livro ilustrado. O que acontece? Nós temos um trecho do Apocalipse em recordatório e uma tradução imagética desse trecho. E é aqui que está todo o desafio dessa obra. E é aqui que o Corrado Roy vai mostrar toda a sua grandeza, toda a sua habilidade. O Apocalipse ele tem muitas imagens fortes. Por exemplo, tem o dragão, tem a mulher que foge para o deserto. O dragão é todo específico lá, tem várias características, e essas características são descritas. Há também a queda das estrelas, há as taças derramadas, as diversas trombetas que soam. Enfim, imageticamente é muito forte. Só que essas imagens, elas foram construídas como alegorias, como metáforas, mas para
textos, elas não foram construídas como elas são visuais, assim, a gente imagina quando está lendo, mas elas não foram construídas para serem imagens desenhadas, elas são metáforas de texto, e transformar esse tipo de metáfora em imagem não é trivial. Vou te dar um exemplo que não tem nada a ver com o Apocalipse. Pensa, por exemplo, Dom Casmurro. Não sei se você já leu Dom Casmurro, se não leu, eu recomendo muito, é realmente muito bom. Lá o Machado de Assis fala dos olhos de ressaca. Ele fala sobre olhos de ressaca. Cara, a mulher específica teria os olhos de ressaca. Gente, ressaca do mar, né? Agora, imagina fazer isso, você traduzir essa imagem, né? O que são olhos de ressaca? É uma imagem que funciona muito bem no livro, esse mar que se derrama, né? Que vem para cima, que invade a terra, é uma imagem que funciona muito bem no livro, ela é muito bonita, mas se você for desenhá-la, fica complicado. E aí o artista tem que entender a essência daquilo e criar a partir da imagem literária, fazer algo mais, vamos lá, pictórico, é isso, fazer algo mais algo desenhado, né? É um desafio muito grande e é um desafio que muitos tiveram na história, assim, muitos. Sabe por quê? Porque vários pintores tomaram para si essa missão de adaptar o Apocalipse. E aqui o Conrado Roy se insere nessa tradição e faz isso em quadrinhos, assim, faz isso em quadrinhos. E claro que opções têm que ser feitas. Ao meu ver, a arte do Roy, ela funciona muito bem nos momentos mais terríveis do Apocalipse. Nos momentos assim que a gente vê, caramba, dos grandes perigos, nos grandes juízos de Deus, funciona muito nesse momento. Mas eles não funcionam tão bem nos momentos mais gloriosos. Por exemplo, a imagem da Jerusalém celeste descendo à terra, a meu ver, não foi uma imagem tão forte, essa imagem da Jerusalém celeste. Acho que é um trecho que a mistura do céu e da terra, o céu invadindo a terra, o eterno invadindo o tempo, é um trecho que pedia mais, né? Embora também, para ser justo, isso talvez não seja nem propriamente um erro ou um problema ou algo desse tipo, mas opções, né? E que pode vir da própria leitura que o Roy e o Castelli fazem do livro. De novo, não acho que seja um defeito, mas para mim a glória transpareceu menos do que o terrível, né? O religioso, o sagrado, tem sempre esses dois aspectos, né? Um glorioso, atrativo e um aspecto de terrível, né? Que nos dá medo, que nos assombra, enfim. Bom, e eu penso assim que ele buscou muito manter o tom metafórico dos desenhos. Inclusive, aqui ele faz uma opção de desenhar as estrelas desse jeito. As estrelas de um jeito mais estilizado e não realista. Isso, ao meu ver, é para que o desenho também tenha um tom de metáfora. Acho que isso foi acertado. A narrativa principal, que é essa narrativa do livro do Apocalipse, ela é interrompida nesse quadrinho por 3 vezes. Aí aparecem conversas com personagens históricos, conversas sobre o Apocalipse. Os personagens são Newton, Isaac Newton, o Crowley e o Borges. Personagens muito diferentes, né? Um cientista, um ocultista e um literato, e os 3 interessados pelo Apocalipse. E essas interrupções, elas funcionam para trazer informações ao leitor. E também para mostrar como é que o Apocalipse foi recebido de maneiras diferentes em contextos diversos. Assim. Esse quadrinho, inclusive, é uma recepção do livro do Apocalipse. É sério. E isso é bem mostrado no final, quando Alfredo Castelli apresenta uma interpretação bem peculiar do que seria lá o número da besta, o 666. Gente, o Apocalipse é um livro muito interessante. E como falado no prefácio, que é um prefácio muito bom, dica de passagem, a palavra Apocalipse significa revelação e não propriamente fim do mundo. E Apocalipse é um gênero literário judaico que o cristianismo herda, assim. E no caso do livro cristão, vale mencionar que ele foi escrito numa perspectiva de esperança de uma comunidade que era
era perseguida, o cristianismo inicialmente perseguido. E eu gostaria de saber, inclusive, se você leu esse gibi e não tinha contato com o livro do Apocalipse antes, eu gostaria muito de saber como é que foi essa recepção. Para mim, esse gibi é muito interessante. Eu gostei bastante para dar aí o feedback da minha reação ao quadrinho, mas eu me interesso muito pelo Apocalipse. Já li o Apocalipse mais de uma vez, o Novo Testamento já li algumas vezes, nem sei, acho que umas 3 ou 4, e não sei, agora não vou lembrar, mas já li algumas vezes. As cartas de Paulo até mais vezes do que isso. Eu sou católico, então eu me interesso por isso. Culturalmente eu me interesso por isso também. Então esse quadrinho funcionou muito bem para mim. Queria saber como é que ele funciona para alguém que talvez não tenha esse interesse prévio. Porque aqui a questão é uma adaptação que o foco não é a narrativa, não é construir uma narrativa que seja envolvente, o foco é uma tradução imagética de metáforas literárias. É bem isso. O forte do quadrinho está aqui. A grande conversa do quadrinho, ao meu ver, é essa. Deixa eu mostrar mais um pouco. Essa é uma resenha que eu tenho que mostrar bastante os desenhos. Enfim, uma boa edição da Script. Só queria comentar um detalhe sobre o prefácio, que, como eu disse, é um prefácio muito bom, inclusive ajuda. Deixa eu pegar a autora do prefácio, que é uma moça com doutorado, acho que Cambridge, deixa eu pegar aqui. Não, na Universidade de Birmingham, sobre os manuscritos do Mar Morto. É Tupá Guerra, um prefácio excelente. Mas, ao meu ver, tem um detalhe aqui que se fala que o Apocalipse foi escrito no final do primeiro milênio. Na verdade, acredito eu que seria no final do primeiro século, né? No final do primeiro século. Por que eu digo que é um detalhe? Porque todo o texto, na verdade, não foi um erro de informação. Porque todo o texto, a gente entende que é no final do primeiro século. Foi só um detalhe, às vezes, que dá um lapso na revisão, assim, mas é um detalhe que eu acho que vale chamar a atenção. Enfim, gibizão bem interessante e com uma proposta muito diferente, inclusive como quadrinho. Isso, como quadrinho, tem uma cara própria, inclusive trabalha, como é que eu vou dizer, dimensões próprias, assim. Eu quero dizer, como quadrinho, isso aqui é um projeto que tem uma cara, e inclusive uma cara que não é assim trivial. É isso que eu quero dizer. Talvez está me faltando as palavras aqui agora. Isso não estava no roteiro do vídeo que eu coloquei. E se insere numa tradição aí que tem conversa mais com a pintura, por exemplo. Com a pintura. Achei muito legal. Enfim, tá aí o meu olhar de alguém que tem interesse sobre o tema. Enfim, minha gente, é isso. Espero que tenham curtido o vídeo. Pedir que você curta, que você comente, que você compartilhe aquilo tudo que você já sabe. Lembrar do link da Amazon, está na descrição. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. O link da Amazon, se você usar o link, você ajuda demais o canal. Não custa, né? Fazer esse jabazinho. Vou deixar o link também do livro do Apocalipse de São João. Vou deixar aí, caso alguém tenha interesse, vai estar aí. Bom, se você tiver interesse nesse quadrinho, usar o link, você ajuda. Mas qualquer compra que você fizer na Amazon, entrando por esse link, você ajuda demais o canal. Enfim, a gente falei demais. Curte, comenta, compartilha. Paro por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.